Para quem não me conhece, sou a Monês, a inteligência artificial da Omotor. Estou com o Rodrigo Viscardi, Head de RH da DHL no Brasil. Oi, Rodrigo. Fico feliz em conversar com você. Bora compartilhar um pouco de sua experiência com quem nos acompanha? Olá, Monês. Eu fico ainda mais feliz de poder falar com você aqui numa situação tão diferente, tão ímpar. E, no fundo, conversando com alguém que eu já uso há um tempo, né? Aqui na DHL, a gente já trabalha com você e com o pessoal do Motor. Isso tem sido muito gratificante para a gente. Bora lá. Show! Rodrigo, se alguém falasse para você, algum tempo atrás, que teríamos máquinas com inteligência artificial atendendo as colaboradoras e colaboradores, inclusive nas atividades mais operacionais, você acharia possível? Algum tempo atrás, 3, 4 anos atrás, eu acharia que estava mais distante. O nosso sonho aí com a Lia, que vocês vão conhecer um pouco mais tarde, começou mais ou menos nessa época, cerca de 3 anos atrás. Antes disso, eu confesso que antes de eu começar a interagir com essas possibilidades, eu achava que estava mais distante. E depois as coisas aceleram muito rápido, né? E soube que vocês fizeram isto na DHL Brasil. Criaram uma inteligência artificial que fala e tecla com 20 mil colaboradores via WhatsApp. Faz atendimento, realiza pesquisas e até permite ao colaborador abrir solicitações como alterações de plano de saúde, vale transporte, etc. Estou certa? Certíssima. Na verdade, a gente usa um pouco da sua inteligência, Monês, para que a gente consiga abordar todos os nossos colaboradores no Brasil. São quase 20 mil, 18 mil e alguma coisa, com uma certa variação aí. Aliás, essa variação é uma das dificuldades que a gente tem, porque entra gente, sai gente, e sempre a gente tem que manter todo mundo no nosso catálogo aí e interagindo com a Lia, interagindo com essa inteligência artificial que a gente criou juntos. Que legal! Fiquei sabendo que o nome do projeto é Lia. Por que foi dado esse nome? Humanizar a inteligência artificial é importante? É importante sim. No fundo, o ser humano quer ter contato com outros seres humanos, a gente não pode privar ninguém disso. Tanto que a Lia tem que ser só uma parte dessa interação, né? A Lia ela tem que ser aqueles atalhos, tem que ter as respostas mais fáceis, mas a gente não pode negar o acesso de gente a gente. A Lia vem de vários caminhos, mas um deles, e o mais usado para a gente responder isso, é logística, inteligência artificial, a inteligência artificial da logística. Daí que vem o nome da Lia, ou pelo menos essa é a vertente que a gente mais usa de resposta. Interessante. Como foi a mudança da cultura para levar uma inteligência artificial que conversa com os colaboradores de todos os níveis, inclusive os operacionais? A mudança tem acontecido ainda, ela está acontecendo. No fundo, Monês, a mudança ela acontece de maneira muito mais fácil quando as pessoas têm o porquê fazer algo. E é isso que a gente tem tentado dar para todos os nossos funcionários aqui no Brasil, que elas tenham um porquê interagir com a Lia. E aí o porquê é dar mais funcionalidades para a Lia, deixar as respostas melhores, tornar a Lia realmente uma assistente de todos os nossos funcionários aqui no Brasil. Se as pessoas tiverem um porquê, fica muito mais fácil fazer toda essa mudança. Rodrigo, pode falar um pouco sobre a execução do projeto? Posso. Tem histórias super interessantes a respeito desse projeto. Ele começou com uma abordagem que era muito diferente dessa atual. E numa conversa minha com o Márcio, eu vou chutar 3 anos atrás, acho que alguma coisa em torno disso, 3 anos e meio, com uma finalidade de trabalhar numa plataforma de feedback. E aí, conversando com o Márcio, ele me convencia um pouco, eu convencia um pouco ele, a gente falava do que era importante para a DHL, de como o motor poderia ajudar, de como você, Monês, poderia ajudar. E no fundo a gente foi moldando o projeto e o Márcio me convenceu quando ele deixou claro para mim, falou, Rodrigo, vamos aos poucos, vamos olhar o que está aqui pela frente, vamos cortar essa grande parte em pequenas partes e a gente vai conseguir avançar com muita perseverança, muita serenidade, e foi assim que aconteceu. Depois disso, a gente começou a trazer pessoas para o time,
Uma coisa importante é que desde o começo a Lia foi feita, foi moldada por pessoas que já eram no nosso time de recursos humanos, né? Até uma boa parte desse tempo, a gente não precisou trazer gente a mais para fazer isso. Depois a Lia vai tomando corpo, ela vai ficando ainda mais importante e aí sim a gente começou a trazer algumas pessoas de maneira mais específica. Mas, em linhas gerais, é esse o projeto. Agora sobre o dia a dia. Como está sendo a operação do projeto após implantação? Quem administra o sistema? A gente tem algumas pessoas, né? Tem uma pessoa que é um expert aí, uma pessoa mais digital dentro do meu time, mas a gente tem hoje pelo menos 4 pessoas que interagem de maneira mais habitual com a Lia. Uma pessoa cuida dessa parte mais técnica, faz a interface com o motor, e as outras olham mais para conteúdo, para abordagem, para como a gente vai tornar a Lia mais humana, mais responsiva, mais acessível a todo o time da DHL. Sei que é deselegante perguntar quanto custou, mas foi um projeto muito caro. Depende, Monês. Se o Márcio for ouvir, fala que foi muito caro. Mas, na verdade, não foi muito caro, não. Perto do impacto que tem, a Lia tem um balanço de investimento-retorno muito favorável à DHL. De novo, no começo a gente não previa nada desse investimento, então é sempre um pouco mais difícil, mas conforme a Lia vai se provando, fica mais fácil conseguir o dinheiro necessário aí para a gente fazer ela funcionar. Mas eu diria que hoje tem um bom balanço entre investimento e retorno. E como foi a implantação? Ele abrangeu toda a organização de uma vez só. Quanto tempo demorou? Não, ela não abrangeu a organização toda de uma vez só. A gente começou com um piloto no nosso escritório central, depois um piloto em uma operação, e a partir desses 2 sucessos é que a gente programou o Cascade para o mundo todo, para a DHL Brasil todo. Eu falo do mundo, já começo a pensar alto. Mas para a DHL Brasil todo, isso aconteceu ao longo de mais ou menos 12 meses. O nosso chute inicial foi em dezembro de 2019, e a gente investiu o tempo ao longo de 2020, com tudo isso acontecendo, para fazer ali a chegar em todo mundo aqui no Brasil. Bacana, mas um projeto deste deve ter várias dificuldades e riscos. Você pode falar um pouco sobre eles? Posso. São 2 principais na minha visão. Tem uma dificuldade clara quando a gente fala para o time de recursos humanos vir para o barco, porque muita gente se sente ameaçada. E aí é mostrar para eles, eu reforço sempre isso, que a minha ideia como líder de recursos humanos na DHL é ter gente cuidando de gente. Então vamos deixar a Lia, vamos deixar os RPAs que a gente tem, tudo que a gente tem de sistema, cuidar dos processos. E vamos cuidar das pessoas. Então, a primeira dificuldade é mostrar para o time de recursos humanos isso, que a Lia não vem para demitir ninguém, ela vem para cuidar das coisas mais operacionais e deixar o nosso time cuidar das pessoas. A gente vai continuar crescendo e sempre vai ter espaço para gente boa aqui na DHL. O segundo é um pouco do que a gente falou antes. Tem uma barreira natural do time da operação, do time que é servido pela Lia, de querer sempre contato humano. Aos poucos, a gente vai mostrando para eles que tem a hora de ter o contato humano e ele é fundamental, mas que em boa parte do tempo a gente consegue fazer isso com inteligência artificial e fica fácil para todo mundo. A gente consegue deixar todo mundo num bom nível, todo mundo respondendo da maneira adequada a tudo que é necessário. Legal saber isto. Realmente nem tudo são flores. Você pode falar quais os principais benefícios que a solução trouxe para a empresa? Posso. Eu vou nessa mesma linha, simplificando em 2 itens. O primeiro deles, ele é mais sentimento. Quando uma empresa faz um avanço, como a DHL fez com a Lia, você começa a mostrar para as pessoas que digitalizar é importante, que melhorar é importante. E aí, a Lia acaba sendo a ponta do iceberg de um monte de coisa que começa a acontecer na organização. As pessoas veem recursos humanos inovando com algo tão intenso, tão diferenciado, e elas começam a pensar, por que não? Por que não aqui na minha área? Por que não aqui no que eu faço no dia a dia? Então, a Lia funciona como um farol, e o farol vai mostrando para as pessoas a direção, nesse caso, a direção é a digitalização. Esse, para mim, é um benefício mais sentimental, mas que acaba tendo um impacto muito grande na organização.
O outro benefício é justamente de liberar tempo de time de recursos humanos. Hoje, a gente tem uma proporção de funcionários operacionais com funcionários de RH melhor do que a gente tinha no passado. Ali é uma das iniciativas que está proporcionando isso para a gente, mas ela tem feito isso de maneira fundamental. Como eu disse, é liberar tempo do time de recursos humanos para olhar as pessoas enquanto a Lia e tudo que a gente tem de sistemas olha os processos. Ao longo do tempo, para uma empresa como a DHL, a gente vai crescendo e vai tendo mais espaço para pessoas de recursos humanos, e a gente vai conseguindo fazer isso de maneira mais cuidadosa, e sem precisar contratar mais gente. A gente consegue fazer mais com o time que a gente tem hoje. E deve ter trazido uma boa visibilidade. Pode comentar sobre isto? Já existia algo semelhante na companhia em outro país? Eu diria que tem muitas iniciativas, né? Uma empresa como a DHL está presente em mais de 180 países ao redor do mundo. Então, sempre tem coisas nascendo num monte de lugar. Acho que não tinha nada desse jeito. Tanto é que a Lia ganhou um prêmio global de recursos humanos aí, por conta da inovação que ela trouxe. Mas a gente tem coisas boas acontecendo em todo lugar o tempo todo. E aí é a responsabilidade de nós, líderes, dentro de cada área, dentro de cada empresa, ficarmos atentos a isso. Não dá para a gente pensar que só o que a gente faz aqui é muito bom. Tem muita coisa legal acontecendo no mundo todo e a gente tem que aproveitar isso. Espero que o resto do mundo também aproveite a Lia, assim como a gente tem tentado aproveitar coisas que acontecem em outros lugares. Agora, sobre a composição do time interno de RH com o time da Omotor, como foi? Foi boa desde o começo. Acho que liderar pelo exemplo é sempre importante, né? Eu e o Márcio, a gente se dá bem já de muito tempo atrás. Nossa relação, ela aconteceu inicialmente há 11, 12 anos atrás, a gente teve algumas interações, e depois ela renasceu aí 3 anos e meio atrás. A gente tem uma relação muito boa de parceria, de transparência, de ajuda mútua, o que é muito, muito importante. E acho que isso reflete para o time. Quando o time percebe que os líderes se relacionam bem, são honestos, transparentes, eles têm uma tendência de seguir isso. Acho que isso funciona bem aqui entre a DHL e o motor. Rodrigo, você considera que a solução irá se expandir ainda mais na DHL? Sem dúvida, por vários caminhos diferentes. Tem um caminho que é aprofundar as competências atuais da Lia, ter mais respostas, mais funcionalidades, e um outro caminho que é abrir outras fronteiras, seja em outras áreas, seja em coisas que recursos humanos não faz hoje que poderia fazer. Então, sem dúvida, a Lia vai expandir. E ainda tem uma terceira vertente que vai expandir para o mundo todo. A gente tem recebido muitos pedidos de benchmarks. Aliás, uma coisa bem interessante, não só da DHL, a gente tem pedidos de benchmarks de clientes nossos. Então, no fundo, a gente consegue usar a Lia, de novo, como um farol, mostrando que a DHL tem, sim, investido em digitalização e inovação. Show! Gostaria de saber suas opiniões sobre temas bem estratégicos. Bora? Bora! Para você, qual o futuro do RH nas corporações? Poxa, essa é uma pergunta que eu não me sinto competente para responder. No fundo, eu acho que a gente tem que continuar sempre olhando para o agora e olhando para o futuro, né? Recursos humanos tem sim que olhar para as pessoas e olhar para como a empresa vai se posicionar no futuro. A gente tem que trabalhar para isso o tempo todo. Não dá para só fazer uma coisa ou só fazer outra. Como vai ser recursos humanos no futuro? Eu costumava falar no passado, há algum tempo atrás, que a minha meta era trabalhar para recursos humanos de modo que recursos humanos fosse não mais necessário. Ou seja, que os líderes da operação, os líderes da organização conseguissem fazer recursos humanos acontecer, fazer a gestão de recursos humanos acontecer. Acho que essa minha visão tem mudado um pouco. Acho que recursos humanos vai ser sempre necessário. O ponto é o quão próximo das pessoas a gente vai conseguir ficar e o quanto a gente vai conseguir continuar moldando o destino da organização. Numa empresa como a DHL, recursos humanos é fundamental. A gente vive de pessoas, né? A gente pode comprar no mercado, assim como o nosso concorrente, a melhor máquina, a melhor empilhadeira, o melhor lugar, mas as nossas pessoas são um cuidado nosso, especial. A gente as treina, a gente cuida delas de modo geral. E recursos humanos tem que ajudar nesse papel o tempo todo, tem que estar muito atento a tudo que acontece, muito atento à reação das pessoas, para que a gente vá conseguindo construir caminhos juntos. Acho que é isso.
Interessante. Pode compartilhar sua opinião de como fazer para o RH se diferenciar diante dos novos cenários e desafios? Posso. Eu volto na pergunta anterior. Para mim, recursos humanos tem que estar atento o tempo todo. Recursos humanos tem que estar atento ao que acontece dentro da organização e fora da organização. O time de recursos humanos tem que estar conectado ao negócio, tem que saber quais são as estratégias da companhia, as necessidades do negócio. Às vezes, perceber o que eles precisam e não necessariamente entregar o que eles querem. E aí, isso vale para interno, para o que é interno e o que é externo. Muitas vezes a gente tem que olhar para os nossos clientes e tentar perceber que o que eles querem não é necessariamente o que eles precisam. E às vezes dar o que eles precisam é melhor, muitas vezes é melhor, porque nós somos especialistas. A gente consegue dizer, lógico, levando sempre a opinião do cliente em conta, mas a gente consegue dizer, olhando, entendendo o problema, qual é a saída para ele. Acho que é isso, acho que esse é o caminho fundamental que recursos humanos têm que continuar, como eu disse, atento para continuar progredindo e continuar em parceria com o negócio. Agora o tema do milhão. Retenção de talentos é um grande desafio. Como direcionar o tema? É um grande desafio, né? É um mercado cada vez mais aberto, as pessoas têm cada vez menos barreiras para atuar em negócios diferentes, em empresas diferentes, em segmentos diferentes, e a verdade é que não tem muito segredo, né, Muniz? A gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que investir nas pessoas, mostrar para elas isso o tempo todo, porque não adianta investir e deixar aquilo no escuro, as pessoas têm que saber que estão sendo cuidadas, têm que saber que tem um futuro. Cada vez mais, as pessoas não precisam saber exatamente qual é o futuro, mas sim que elas têm um futuro, sim que elas estão sendo olhadas para esse futuro. E chamar essas pessoas para construir o futuro juntos é o melhor dos caminhos. É assim que a gente tende a conseguir reter os melhores talentos. É mostrando que eles vão construir a DHL do futuro juntos conosco. E sobre o trabalho remoto, você considera que ele fará parte do dia a dia das corporações? Parte sim, mas eu não considero que ele será o dia a dia das corporações. Na minha visão, a conexão humana ela faz toda a diferença em qualquer negócio. E eu já consigo perceber esses movimentos em várias empresas que há um ano atrás estavam falando que tudo ia mudar, que agora todo mundo ia ficar das suas casas ou de qualquer outro lugar trabalhando, que iam entregar os escritórios, e a gente começa a perceber que o movimento não é bem esse. No fundo, é importante sim dar liberdade para que as pessoas possam atuar em lugares diferentes, em situações diferentes, mas não dá para a gente deixar de lado a importância da conexão humana, a importância do relacionamento para qualquer negócio dar certo. Porque quando você está frente a frente com alguém, você consegue passar coisas que virtualmente você não consegue. Isso, para mim, é um fato. E a gente tem que lidar com ele. O futuro, para mim, é um balanço das duas coisas. É ter, sim, liberdade, porque as pessoas possam atuar em lugares diferentes, de casa, da praia ou de onde quer que seja, mas não dá para a gente deixar de lado que a interação humana vai continuar sendo necessária. E para terminar com chave de ouro, quais os maiores riscos para o RH atualmente e como contorná-los? Tem um risco principal. O risco para recursos humanos é não se conectar com as pessoas. Então, num mundo cada vez mais digital, cada vez mais virtual, se recursos humanos perder a conexão com as pessoas, recursos humanos não vai funcionar. Quando a gente traz uma ferramenta como a Lia, quando a gente usa a inteligência artificial como a sua, Monês, a gente precisa saber que isso tem que ser uma parte do todo. Sendo uma parte do todo, a gente consegue fazer bem o nosso papel, mantendo essa conexão muito ativa. Se a gente perder isso, se a gente quiser só ser digital, só ser virtual, certamente a gente vai para o caminho errado. Rodrigo, valeu mesmo pelo papo. Espero lhe encontrar outras vezes. Você quer deixar um recadinho para quem nos assiste? Eu que agradeço você, Monês. É um prazer ter essa experiência diferente, conversando com você e trazendo aqui um pouco dessas atualizações de recursos humanos. Como recado, eu tenho dois. Primeiro, para as pessoas de recursos humanos que estão pensando em ir nesse caminho, eu digo que elas devem seguir. Elas devem olhar para isso como uma ferramenta útil, importante, necessária para o futuro das organizações.
E se alguém tem a dúvida de qual é o parceiro que deve seguir, eu recomendo fortemente que vocês interajam com o motor e com o time de lá. Tem gente muito boa que, por enquanto, tem ajudado a gente de maneira diferenciada. Eu recomendo que vocês façam esse contato, que vocês utilizem aí o que eles têm de bom. Pessoal, obrigada pela atenção e fiquem de olho. Nós da Omotor estamos sempre trazendo as cabeças mais inovadoras para compartilhar experiências. Valeu!